Então vamos lá. Vamos fazer uma pequena revisão então da aula anterior, né? A gente vai ler a nossa frase, vai ver o Evangelho e a gente vai ver um pouquinho dos antigos e novos sistemas. Sistemas quais? Que falam da criação planetária, né? Então a Gênese trata na uranografia a criação planetária, como que a Terra foi criada, o planeta Terra foi criada, que a gente sabe que foi criado segundo a coordenação de Jesus, há 4,5 bilhões de anos atrás. Então, os povos instintivamente, eles têm, a gente viu na aula passada, né, que apesar de ser folclórico, como é na Bíblia, né, aquelas historinhas de Adão e Eva, tal, que a gente à luz da doutrina entende de uma outra forma, a uranografia também, ao longo do tempo, os povos, os cientistas, os pesquisadores iam interpretando do jeito que dava. O que dava para interpretar a olho nu, eles interpretavam, e de alguma forma, a gente já viu a aula passada, mesma coisa do Adão e Eva, no seu tempo, aquela explicação satisfazia, porque é aquela história, o céu sempre está para cima, o inferno sempre está para baixo. Essa história foi contada desde que o mundo é mundo. Hoje, com o Livro dos Espíritos, a gente já entende de uma outra forma. Você fala em densidade de matéria, você fala em umbral, né? Você fala em plano espiritual, você já entende essa dinâmica de uma outra forma. Mas que é para baixo o que é ruim é, que é para cima o que é bom é, porque vinha instintivo da reencarnação. Então, quem reencarnava, seja na época que for, ele tinha, né? O Capelino, ele sabia que o planeta dele ficava lá na constelação de Capela. Então ele olhava para o céu, o paraíso está lá. Por quê? Porque está lá a Capela. Está lá o planeta dele que ele veio para cá, né? O egípcio lá, um Capelino, por exemplo. Então eles têm na inscrição lá das pirâmides, eles apontaram as 3 pirâmides para a estrela de Capela, né? Lá para a constelação de Capela. Então, quer dizer, isso está no DNA deles, né? Está no DNA não, né? Está no espírito que traz como intuição, e essa intuição vai sendo interpretada na cultura que existe naquele momento. Então essa é a ideia. Por isso que essas histórias, as histórias que perpetuam no tempo, são histórias que no fundo têm a verdade por trás delas, elas só foram contadas de formas folclóricas ao longo do tempo, né? Então olha que interessante essa figura aqui, né? A figura é fantástica. Quando você muda o modo de observar as coisas que você observa mudam. Porque se a gente olhar essa figura daqui para lá, a gente vê um retângulo, é a sombra, e é um cilindro. E se a gente olhar daqui para cá, você vê um círculo. Você vai jurar por tudo que é lei que é um círculo que está projetado ali. E aqui você vai jurar por tudo que é lei que é um retângulo. Então, e não é nada disso, né? É um cilindro. Então, dependendo do ângulo que você observa a coisa, então, por exemplo, nos tempos antigos a pessoa só tinha o olho para ver. Aí, o que ela conseguia ver com o olho, vocês lembram da historinha do Sol, que legal que era? Pô, o Sol nasce aqui, ele passeia aqui e morre lá. Então é o Sol que gira em torno da Terra, óbvio. Você está vendo acontecer isso, né? Você está vendo o Sol fazer isso aqui, ó, em torno da Terra, daquilo que você imaginava que era o planeta Terra. Então, óbvio que o antigo imaginava que a Terra estava no centro e o Sol girava em torno. Como não, se eu vejo isso, né? Então, depois com o telescópio, depois com um monte de pesquisa, aí que eles foram entender que não, na verdade, né, o Sol está no centro e a Terra gira em volta porque ela gira assim, por isso que o Sol aparece ali e morre do outro lado, que a Terra gira em torno do seu eixo. Então, né, o Sol aparece de um lado e passa por cima e vê do outro, porque a Terra é inclinada para o lado do Sol alguns graus, por isso que a gente vê dessa maneira. Então, dependendo do jeito que a gente veja as coisas, com os recursos que a gente tenha, nós vamos jurar que a gente viu alguma coisa diferente que não é, né? Agora, do Evangelho, como a gente sempre faz, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Se assim não fosse, já vos teria dito, pois me vou para vos preparar
O lugar está no Evangelho de João, está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3. Então Jesus falava isso do jeito que dava, né? No tempo dele, para pessoas que viveram há 2000 anos atrás, ele tinha que falar desse jeito e ele parou por aí, ele não deu explicação para ninguém além disso, porque eles não compreenderiam, né? Naquele tempo de Jesus, nem o planeta eles entendiam o que era, né? O planeta começou a ser estudado 400, 600 anos depois de Cristo, enfim. Lá na Grécia, são coisas assim, até antes um pouquinho, 600 anos, nós vimos na aula passada, né? 600 antes de Cristo, mas na Grécia, né? Que haviam as primeiras pessoas que estudavam, 600, 500, depois as descobertas mesmo, elas vieram aqui para 1000 e tanto depois de Cristo, o telescópio veio quase para a época do Kardec. Então, são coisas que a gente, né, que foram evoluindo aos pouquinhos e faladas de acordo com as pessoas que viviam naquele tempo. Estamos aqui, na Gênesis capítulo 6, uranografia geral. Uranografia, como que a Terra é constituída, como que ela foi criada, enfim, como que surgiu o planeta e como ele funciona, como é o funcionamento desse planeta, né? Quais são as leis que regem o funcionamento desse planeta. É isso que a uranografia trata. Recordando então um pouquinho da aula passada, antigos e modernos sistemas do mundo. As primeiras ideias sobre o planeta Terra, sobre os movimentos dos astros e sobre a constituição do universo foram feitas através dos sentidos, só com o olho, né? Como o Sol aparecia pela manhã de um lado e desaparecia à tarde de outro, concluíram que a Terra era fixa e que o Sol girava em torno dela, como a gente viu. Concebia-se o planeta como uma superfície plana e circular, lembra? Era um bacião, né? Porque como imaginar que fosse diferente disso se o mar tinha correnteza? Se tinha correnteza, estava indo para algum lugar. Não podia ser padeirado, né? Nem podia ser redondo, porque a água ia cair. Naquele momento da ciência, pensar num planeta redondo, cheio de água, que tinha correnteza, como que podia? Não se sabia da lei da gravidade, não se sabia de nada disso. Então só podia ser uma bacia, porque senão caía para algum lugar, sumia a água. Bom, concebia-se o planeta como uma superfície plana e circular. O céu era côncavo, porque era visto, né, a abóbora, formado de matéria sólida, firmamento. Até o nome firmamento vem da ideia que o céu era fixo, né? Era um céu duro, com estrelas fixadas nele, com luzes fixadas nele, que eram as estrelas. Onde se fixavam pontos luminosos e estrelas. Existiam as águas superiores e as águas inferiores. Olha que interessante. A água inferior eles viam. A água superior por quê? Ninguém tinha ideia de evaporação de água naquele tempo. Que nuvem era formada de água. Se caía a água de cima e não subia, só podia ter água em cima. Então tinha que ter água embaixo e tinha que ter água em cima porque chovia, de cima para baixo. Se a cúpula era dura e eles não viam água, a água tinha que estar o quê? Acima da cúpula celeste, e ela vazava pela cúpula por frestas que tinham nessa cúpula. E a explicação ficava nisso porque não tinha como, a água caía, como é que caía se não tinha lá em cima, né? E era por aí que eles raciocinavam. Com a percepção do movimento das estrelas, concluiu-se que a abóbora celeste era uma esfera inteira. Então, a partir desse momento, em vez de uma cúpula, né, de uma coisa de bolo dessa que a gente põe em cima do bolo, que é isso que eles imaginavam, de acrílico, como a estrela se movimentava, né, uma determinada época ela passava e depois voltava, eles falaram, não, tem que ser inteiro, porque essa estrela está indo para lá, então tem um negócio rodando em torno da gente, então é uma esfera completa e não só a cúpula. Uma esfera inteira, outra em cujo centro se achava a Terra, sempre chata ou quando muito convexa, habitada somente na superfície de cima. Os grandes, né, Aristóteles, aí vem Galileu Galilei, vem toda aquela história, né? Todos os grandes que trabalharam com a parte de astronomia, todos que pesquisaram astronomia, pesquisaram geologia, enfim, todos os grandes, Laplace, né, que começou, estava por fim aberto o caminho no qual iam entrar ilustres e numerosos sábios para completar a obra apenas esboçada. A astronomia deixa de ser um sistema fundado em conjecturas e probabilidades e torna-se uma ciência fundada nas mais rigorosas bases do cálculo e da geometria, principalmente após o advento do
telescópio, né? Que aí o homem deixa de ver com o olho e consegue um alcance formidável quando ele desenvolve o telescópio. Então ele passa a enxergar os planetas com clareza, saber que os planetas eram redondos, que parecido com a Terra, que a Lua era um satélite que estava muito perto, consegue distinguir a distância das estrelas. Aí eles entenderam que as estrelas estavam muito longe, né? E começou todo um estudo. Então, olha lá, resumo da aula anterior. As observações descobertas foram gradativamente. 2000 anos mudando os conceitos e paradigmas antigos. Tales de Mileto, esfericidade da Terra e o movimento em eclipse, né? Foi o primeiro que acertou legal, né? Pitágoras, rotação, translação, planetas, cometas, a posição direita, a órbita dos planetas. Hiparco, astrolábio, lembra aquele instrumento que fazia navegação marítima? Então eles conseguiam mirar numa estrela e determinar o rumo que o navio, né, tinha que tomar, eles durante o dia, durante a noite, navegando no mar. Hiparco, astrolábio, Ptolomeu, sistema que durou 15 séculos, que era o geocentrismo. Mesmo nessa época, a Terra era considerada ainda o centro por causa dessa forte influência do Sol girando em torno da Terra, né, de manhã e à tarde. E os 11 céus, né, que eles viam porque eles já começavam a sentir a diferença da distância das estrelas. Então eles estavam ainda no meio do caminho, eles sabiam que tinham estrelas mais perto, outras mais longe. Então misturou com a religião, que a religião falava em sétimo céu sendo o paraíso, enfim, tinha toda uma história. Então eles dividiram em 11 para colocar as estrelas em diferentes posições. O Copérnico já entrou com o heliocentrismo, ele já confirmou, ele já comprovou que o Sol, na verdade, era o centro do universo, do sistema solar. E Galileu chegou com o telescópio, revolucionando toda essa história. Então o telescópio modificou tudo, porque eles começaram a ter uma visão muito mais clara, não é, da posição, da formação, da forma dos planetas e estrelas. Em 1609, olha lá, Galileu inventa o telescópio. 610, descobre os 4 satélites de Júpiter, ele calcula as evoluções, reconhece que os planetas não têm luz própria como as estrelas, mas que são iluminados pelo Sol, que são esferas semelhantes à Terra. Observa-lhes as fases e determina o tempo que duram as rotações deles em torno dos seus eixos, oferecendo assim, por provas materiais, sanção definitiva ao sistema Copérnico, onde a Terra era o centro. Ruim, então, a construção do céu superposto, porque ele vê com clareza a atmosfera e fora do planeta. Então, os planetas foram reconhecidos como mundos semelhantes à Terra, e tal como eram, sem dúvida, habitados, né? Eles achavam, pô, se é igual à Terra, né? Planeta também tem gente lá, né? As estrelas foram consideradas como sóis inumeráveis, centros prováveis de outros tantos sistemas planetários, e o próprio Sol foi reconhecido como uma estrela, centro de um turbilhão de planetas que lhes são agregados. Só porque com o telescópio olha para o Sol, vê a característica, olha para fora, vê outras estrelas com uma característica muito parecida. Então, pô, aí eles começaram a entender, né, as coisas. A partir de Copérnico e Galileu, as velhas cosmogonias desapareceram para sempre. Uma luta histórica contra preconceitos e sectarismo. É claro que esse povo foi chamado de bruxo, de feiticeiro, né? A moda da religião, né? Onde os médiuns eram queimados, etc. Nesse ponto aqui, depois de 1600, já não queimava mais, mas eles foram criticados duramente, né? Só que aí já existia ciência, já existia uma outra mentalidade, já tinha um outro conceito, né, para esse tipo de pesquisa. Aberto o caminho no qual iriam entrar ilustres e numerosos sábios para completar a obra apenas esboçada. Kepler, órbitas elípticas. Até então, mesmo com o telescópio, eles não tinham descoberto que não eram órbitas circulares dos planetas em torno do Sol, né? Que a Terra e os planetas não fazem órbitas circulares exatas, são elípticas, né? Que nem um ovo que faz assim em torno do Sol. Então, esse Kepler que descobriu isso. Newton vem com a gravitação, a lei da gravidade, explica mais um monte de coisa. Laplace, a mecânica celeste, como tudo isso funciona. E depois vem Einstein com a relatividade.
E mais recentemente, Stephen Hawking, que também é um teórico, né, que já desencarnou, aquele que tinha um alerta, ficava numa cadeira de roda. Mas quem revolucionou, né, o entendimento do funcionamento do cosmos recentemente, o Einstein, foi fantástico com a lei da relatividade. Inclusive na aula de hoje, de uranografia, a gente vai falar bastante dessa questão da relatividade. Vamos lá. Uranografia geral, então o tema da aula de hoje. O espaço e o tempo, a matéria, as leis e as forças. Então, a gente vê que pelo tema não é simples, né? Não é simples. Eu procurei uns vários vídeos no YouTube sobre o espaço-tempo, que é um dos temas da aula aqui, e é complexo de entender. A gente que tem uma noção, assim, que estuda, que eu vivi dentro de avião no meio desse mundo aí, estudei bastante isso, mas é complexo, porque é um conceito que ninguém entende direito ainda. Todo mundo arranha, assim, os físicos, eles têm uma teoria, mas assim, ninguém entende o tempo, né? O tempo a gente vai ver que é um negócio até estranho de falar, mas o tempo não existe, né? O tempo, o tempo, na verdade, né, esse tempo que a gente tem na Terra é um tempo de referência, porque a Terra gira em torno dela é um dia, 24 horas. A Terra gira em torno do Sol é um ano. Mas e quando a gente não tiver o Sol e a Terra? O tempo é outro. Por isso que os espíritos falam que o tempo no plano espiritual é diferente. Porque esse tempo do relógio, ele só existe se nós estivermos no planeta Terra girando em torno do Sol. Senão esse tempo não existe. Quando muda a gravidade, a gente vai ver, tem um filminho aí, bem fácil da gente acompanhar, que ele fala que se eu estiver em outro planeta, com outra gravidade, com outra estrela, o tempo é diferente. O tempo não é igual. Se eu estiver com o relógio funcionando, ele vai continuar funcionando. Mas se eu estiver na beirada com um buraco negro, vocês sabem, quem que não sabe o que é buraco negro? Ninguém sabe? São umas estruturas complexas de serem entendidas, ninguém sabe também direito o que é. Eles entendem a densidade do buraco negro. É uma esfera negra porque a luz não aparece dentro dela. Tem alguns buracos negros, por exemplo, um buraco negro que ele suga a matéria que está em volta dele, suga estrela para ver como ele é delicado. Uma estrela ele puxa para dentro e some. É uma estrutura espacial que existe, como tem planeta, estrela, como tem tudo, tem buraco negro. É um negócio que existe no espaço. Só que a massa de um buraco negro, às vezes, o buraco negro que tem no centro da Via Láctea, ele tem bilhões de vezes mais massa que o Sol. Bilhões. Então você pensa numa estrutura cuja massa, né, a estrutura dele é bilhões de vezes maior do que o Sol. Para ver a dimensão disso, né? E ele gera a gravidade nele é fortíssima, né? É bilhões de vezes maior que a gravidade que o Sol atrai, que a Terra atrai as coisas. Então, o tempo perto de um buraco negro é totalmente diferente do tempo que a gente tem aqui na Terra. Isso a física já entendeu. Tem até um filme, né, que chama Intergaláctica, Interestelar, que eles falam disso. O filme mostra essas aberrações assim. Então, um cara desembarca num planeta lá próximo de um buraco negro e o outro fica numa nave distante. Ele fica 2 horas no planeta. Quando ele volta para a nave, o cara estava velhinho na nave, porque na realidade da nave passaram-se vários anos e ele ficou só 2 horas naquele planeta, dada a gravidade, dada a proximidade do buraco negro. É um negócio. A gente fala assim, vixe, que viagem, mas hoje está se chegando nessa realidade, estudando física, estudando a astronomia. Isso é uma realidade, não é uma viagem assim, não. Quando eu assisti o filme, eu falei, vixe Maria, né? Mas depois lendo mais, o filme não é uma viagem, ele é usado como exemplo em faculdade de física para exemplificar essa teoria do tempo relativo, né? Do tempo não ser absoluto. A gente vai ver aqui, não é simples, mas é aquelas coisas assim que a gente tem que dar um starter no cérebro, né? A gente assiste um filme no YouTube, você dá uma startada no cérebro para aquele assunto. A ideia é essa aí. Vamos lá, então a uranografia geral igual astronomia geral. Uranografia, do grego urano, céu, e gnosis, né, conhecimento.
Uranografia, astronomia, astrometria, fotografia estelar ou astronômica, é tudo estuda o espaço, estuda o funcionamento do espaço, né, o funcionamento dos planetas, etc. Ciência da descrição do céu, a gente poderia entender assim. Né? Por que a doutrina espírita estuda isso? Por que a Gênese tem esse conteúdo? Porque a Gênese é criação. Para a gente entender o planeta que a gente vive, entender, por exemplo, o plano espiritual, a gente tem que entender que existem coisas um pouco além da nossa compreensão, como é o caso do plano espiritual, onde a doutrina nos dá um caminho muito sólido para a gente raciocinar, nos fala de matéria, nos fala de densidade de matéria, a gente tem como dar exemplos, né, de matéria menos densas que ficam situadas num lugar do espaço, e a gente vai engatinhando para o entendimento de como é possível existir essas estruturas, como é possível, como é complexo o espaço, como é complexa essa dinâmica, né, que envolve o espaço e o cosmos, etc. Esse capítulo é textualmente extraído de uma série de comunicações ditadas à Sociedade Espírita de Paris em 1862 e 1863. Recebidas por Camille Flammarion, médium, e assinadas por Galileu. Não é pouca coisa não, né? O Galileu Galilei, que foi o que descobriu o telescópio, que revolucionou, né, toda essa questão que a gente está estudando. Então, quem assinou esse artigo foi ele, e ele é tido como um dos chefes dessa questão de ciência, né, no plano espiritual. Ele e como que chama o que pintou a Mona Lisa lá? O Da Vinci. O Da Vinci diz que é o chefe de toda essa estrutura de pesquisa e ciência na espiritualidade no planeta Terra, e Galileu Galilei, esses físicos famosos, o Newton, eles todos estão nesse time que de tempos em tempos reencarnam para trazer essas novidades, para trazer essa vanguarda de tecnologia para o mundo físico aqui. Olha lá, espaço e tempo. Já foram dadas muitas definições de espaço. Isso aqui é um negócio interessante, espaço e tempo. Então, há um bom tempo, a gente tem 3 dimensões, né? Eu vou explicar aqui para ficar mais simples, né? O mundo físico, né? Nós aqui vivemos em 3 dimensões, né? Quais são as dimensões? Para cima e para baixo, né? É uma dimensão. Para frente, né? E para trás, e qual a outra dimensão? Para um lado e para o outro, né? Então, você tem a dimensão aqui, para frente, para cima e para baixo. São 3 dimensões. Tem gente que explica assim, né? Uma dimensão é um ponto, 2 dimensões é uma reta, e 3 dimensões já é o espaço físico que a gente vive, né? Então, um ponto, uma dimensão. 2 pontos formam uma reta, 2 dimensões. E o espaço seria a terceira dimensão, o espaço que a gente vive. Então, outra explicação é essa, né? Nós temos 3 dimensões, para frente, para trás, para cima e para baixo, para um lado e para o outro. Isso forma o mundo que a gente vive. Essa é a noção de espaço que a gente tinha. Aí chega o Einstein e fala, tem uma quarta, que é o tempo. Aí você fala, pô, mas o tempo é 1 hora, 1 minuto, não. Aí a gente vai vendo agora a questão do tempo, que é o que é difícil da gente entender. O espaço é a extensão que separa 2 corpos. Daí argumentam que onde não existem corpos, não existe espaço. Essa é uma argumentação. O espaço é o lugar onde os mundos se movem, onde as coisas se movem. Tudo bem, é o espaço. Espaço é o vazio, onde a matéria atua. Isso são definições. Atualmente considera-se espaço como a distância entre 2 pontos, ou uma área ou o volume entre limites determinados, ou ainda como a extensão indefinida. Na verdade é tudo, né? Espaço é o universo, né, que a gente vive, né? Então você pode né, o espaço, essa sala aqui é um espaço porque ele é cercado por paredes, então eu tenho um espaço dentro de uma construção, dentro de 2 sólidos, né? Entre mim lá e no fim do salão tem um espaço, entre nós 2 tem outro espaço, e assim vai, né? Tudo que fica entre 2 coisas sólidas é um espaço que existe, é um intervalo que existe, né? E também, por exemplo, o infinito é um espaço, né? O cosmos é um espaço, a galáxia é um espaço, o universo é um espaço.
Tudo que fica entre matéria é espaço. O espaço é infinito, pela razão de ser impossível imaginar um limite qualquer. Isso vem do espírito Galileu. Esse já é um conceito complexo, né? Essa questão do infinito, né? Como assim infinito? Se a gente for pensar nisso, a gente não sai do lugar, né? Porque como assim um negócio que não acaba, né? Que não tem fim, né? E se tiver uma beirada, o que vem depois da beirada, né? Se o universo tiver um limite, e depois do universo, né? Outros universos, então aí já não tem mais fim, né? Essa é a ideia de infinito, né? É como a matemática, né? O número ele é infinito, né? Não tem fim, né? Se for aumentando os números ali, não acaba nunca, né? São coisas que a gente vai assim, não tem um fim, não tem um jeito da gente imaginar isso. Fique bem claro que o espaço nada mais é senão um modo de particularização, não possuindo existência real própria. O espaço existe unicamente em relação à nossa consciência particularizadora. Poeta e filósofo indiano do sexo, que ele fala, se não tem limite... Do século. Você falou sexo. Bom, poeta e filósofo indiano. Tá bom. Eu não vou nem ler o nome do cara, porque eu vou me aventurar. Aí então, ver que essa noção, né, do que é espaço, se ele é infinito, como que você vai definir isso, né? A não ser que a gente compare com alguma coisa, né? Então você tem um espaço maior ou menor, se tiver um espaço dentro de uma caixinha, um espaço de uma sala, você entende que um é maior que o outro. Quando você leva o seu pensamento para o espaço, isso já fica um negócio totalmente teórico, né? Porque não tem muito base de comparação. Se caminharmos durante anos, séculos, milhares de séculos, milhões de períodos, 100 vezes seculares e sempre com a mesma velocidade do relâmpago, a velocidade da luz, nenhum passo teremos avançado. Qualquer que seja o lado para onde nos dirigimos e qualquer que seja o ponto para onde nos encaminhemos, a partir desse grãozinho invisível, de onde saímos e aqui chamamos Terra. Então, isso é outra coisa interessante, né? Por exemplo, cosmologicamente, não tem para cima e para baixo, nem para o lado nem para o outro. Porque assim, se eu estou no Japão, o para cima, para onde que é? É o para baixo para nós, né? Porque o Japão está lá no pé da gente, né? O japonês está com o pé encostado no nosso aqui, de cabeça para baixo, literalmente, né? E para cima para ele é o para baixo nosso. O nosso para cima é para baixo deles e assim vai, né? Então o lado direito, o lado esquerdo, depende de onde você está. Porque não tem fim, infinito, como é que mede isso? Isso tudo é relativo a alguma coisa, né? É para cima porque eu estou com o pé no chão, então para aqui é para baixo, aqui é para cima. No Japão já é o inverso. Então, todas essas referências que nós temos, inclusive o tempo, são relativos, eles não são absolutos. Porque, como eu falei, a gente só tem um dia e o sistema da Terra ele é baseado nisso. O que é o tempo na Terra? O tempo na Terra ele é medido em segundos, né? Que vira minuto, que vira hora, que vira dia, que vira ano. Mas o que é uma hora? O que é um dia? É uma convenção, porque não existe esse tempo. Então pegaram o tempo que a Terra gira em torno de si própria e falaram, isso é um dia, é um ciclo. Então é um dia, pronto. Aí dividiram em 24, uma pura convenção. Podia dividir em 12, podia dividir em 10, em 1, em nada, né? É uma convenção, chamaram de hora, chamaram de segundo, tal, e boa. Em outro planeta já vai ser diferente. Por exemplo, o dia em Marte não é igual a um dia aqui na Terra. Ele dá um giro em torno dele próprio. Eu não lembro agora como é que é o dia em Marte, mas é bem diferente do da Terra. Um dia em Júpiter é muito diferente do da Terra. E aí vai ser um giro do planeta. Então lá, se você falar um dia, para nascer o Sol e pôr o Sol, é muito diferente do planeta Terra. Então, você vai ficar velho, ou mais velho mais cedo, ou mais novo. Com menos tempo ou com mais tempo. Vai ter 10 anos lá, é diferente de 10 anos aqui. Né? Em 10 anos lá você pode ficar velhinho, aqui você pode estar com uma criança ainda.
Você vai falar, vivi 10 anos lá em Marte, lá em sei aonde. E a gente vai ver que tem uma relação também que implica a velocidade com que você se desloca. Vamos ver. Então, eis aí o que é espaço. Eis aí o que é espaço, né? O Galileu falando. Então, espaço não tem parâmetro, né? O que a gente considera de espaço depende de comparação. Na verdade, esse espaço ele não é definido, não tem uma definição para ele. Todas aquelas definições anteriores estavam comparando um espaço cheio, um lugar que tem coisa e outro lugar que não tem, né? Vamos lá. Então, aqui, ó. Estamos aqui, né? O nosso planeta está aqui. Nesse pontinho azul estamos todos, né? Foto tirada pela Cassini em 2004, uma sonda, né, que passou por Saturno. E quando chegou nos anéis de Saturno, esses aqui são os anéis de Saturno, lá do planeta Saturno. Ela virou para a Terra e tirou a foto e achou a Terra aqui. Então a gente vê, né, que onde é que está para cima e para baixo aqui na Terra, né? Onde é que está para a esquerda e para a direita? Porque eu podia estar aqui, mas podia estar lá, podia estar lá, podia estar embaixo, podia estar em cima. Eu ia olhar a Terra e, né, não ia ter nenhum tipo de referência a não ser esse pontinho aí. O tempo, assim como o espaço, também por si só se define. O tempo, assim como o espaço, também por si só se define. É a sucessão das coisas, está ligado à eternidade, do mesmo modo que as coisas estão ligadas ao infinito. Então, a coisa se liga ao infinito porque a gente tenta medir. E o tempo é ligado à eternidade. Então, é o mesmo a gente falar do infinito e falar da eternidade, né? Então, a doutrina fala que nós somos eternos. Como assim eterno, né? Nós começamos um dia, mas não vamos acabar nunca, né? A gente não morre nunca. A eternidade é o mesmo sentido do infinito, né? Então, o espaço é relativo e o tempo é relativo, porque se é infinito a nossa vida, né? Se é eterna a nossa vida, como comparar com alguma coisa, né? Eu tenho 80 anos terrestres, aí tá, seria adequado. Mas e se eu passasse a viver em Marte, que vai botar a colônia lá? Eu teria que ajustar isso. Se eu estivesse perto de um buraco negro, que tudo muda lá, o tempo é tudo mudado, teria que mudar isso. Então, vejam como tudo é relativo. Vamos lá. Atualmente, o tempo é definido como a sucessão dos anos, dos dias, das horas, etc. Envolvendo para o homem a noção de presente, passado e futuro está na Gênesis. Então, a gente entende tempo dessa forma que eu já falei, comparando com o sistema solar. Há para cada mundo um modo diferente de capturar-se a duração do tempo, de acordo com a natureza das revoluções astrais que nele se efetuam. Então, se tiver uma humanidade vivendo num planeta X aí no universo, eles vão ter uma medida de tempo para justamente definir o passado, o presente, o futuro, como a gente aqui, muito provavelmente. Só que, se eu levar o relógio aqui da Terra e comparar com o dedo lá, vai ser tudo diferente, porque o tempo é relativo, não é absoluto. Vamos lá. Para um espírito que esteja no espaço, não há levantar nem pôr do sol, a marcar os anos, só há para ele a duração e o espaço infinitos. Já pensou se a gente fizer uma viagem espacial, com dobra espacial, como eles estão planejando agora, a gente começa, e todo mundo perdeu o relógio? Sim, como é que faz para saber o tempo? Não tem sol, não tem dia. Como que você vai saber quando você faz aniversário, né? Não, pensa, é um negócio danado isso, né? Você saiu do sistema solar, sumiu. Foi lá para a velocidade da luz, ou com uma velocidade de dobra, que é muito superior à velocidade da luz. Aí você está lá na galáxia de Andrômeda, lá, que é a mais próxima aqui da Via Láctea. Aí você chegou lá, e aí? Quantos anos eu tenho? Quanto tempo passou para eu chegar aqui? Né? Você parou de contar. Né? Você vai ter que ter outra referência, você vai ter que ter outra para começar a contar o tempo, que já não vai ser igual ao planeta Terra. É claro que um computador
vai continuar mostrando o tempo da Terra. Mas se você perder essa referência de um computador ou de um relógio, acabou a pilha do relógio, parou o relógio, pronto, você já... Cadê o dia? Não dá mais para marcar nada. O tempo já sumiu. Aquela noção de tempo que você... Não tem sol nascendo, sol se pondo. Por isso que a espiritualidade fala que o tempo no plano espiritual é totalmente diferente. Nesse filme Intergaláctica é fantástico. Eles ficam 2 horas no planeta, a nave passou vários anos e eles 2 horas, eles voltam com a nave deles igualzinho que eles estavam. Assim, 2 horas. Foi e voltou. E o cara tá velhinho já lá, o companheiro deles que deu tchau para eles na janelinha. Então, são conceitos novos, complexos da gente entender. A concepção comum de tempo é indicada por intervalos ou períodos de duração, por influência de ideias desenvolvidas por Einstein, teoria da relatividade, é aqui que entra, né? Essa fórmula famosa dele, né? Energia é igual a massa vezes velocidade da luz ao quadrado. Tempo vem sendo considerado como uma 4ª dimensão do contínuo espaço-tempo. Aí entra essa expressão, do contínuo espaço-tempo. Então hoje, o tempo junto com o espaço, eles formam uma outra dimensão. Então, para frente, para trás, para cima, para baixo, para um lado, para outro, as 3 dimensões que são fáceis da gente compreender. E o espaço-tempo seria a 4ª dimensão que nós vivemos. É uma dimensão que nós vivemos, que nós experimentamos. Então, olha lá, do contínuo espaço-tempo do universo, que possui 3 dimensões espaciais, largura, altura e profundidade. E uma dimensão temporal. Então, o tempo também seria uma dimensão. Pode-se dizer que um acontecimento ocorre depois de outro acontecimento. Além disso, pode-se medir o quanto um acontecimento ocorre depois do outro. Esse é o tempo, né? Pôr do sol, nascer do sol, aconteceu isso, eu caí, quanto tempo para eu levantar? O tempo eu meço assim, né? De quando acontece uma coisa até a outra, eu consigo medir esse intervalo, é isso que ele está falando aqui. Essa resposta relativa ao quanto é a quantidade de tempo entre esses 2 acontecimentos. A separação dos 2 acontecimentos é um intervalo. A quantidade desse intervalo é a duração desse período, que é o tempo que a gente considera. A gente sempre considera o quê? O intervalo, né? O tempo que a gente for. O tempo é a sucessão das coisas, está ligado à eternidade, do mesmo modo que as coisas estão ligadas ao infinito, como a gente já tinha mencionado. O Einstein chega, inclusive, pessoal, essa figura aqui é extremamente interessante, né? Eu, quando comecei a aprender a gravidade, a força da gravidade, parecia que tinha um imã no centro da Terra, né, que puxava a gente para baixo, né? Assim, entre aspas, né? Mas alguma coisa puxava. O Einstein começou a estudar isso porque ele se perguntou por que a maçã sempre cai, né? Ele viu a macieira, por que ele fez essa pergunta? Por que cai? Tudo cai para baixo, né? Por que a coisa não vai para o lado, não vai para o outro? Aí ele começou a pensar em gravidade sem alguma coisa puxa para o centro, né? Tudo, né? Tudo é puxado para o centro com força, né? Porque não tem um ímã lá dentro do centro da Terra, né? É uma coisa... Porque não tem para baixo e para cima. Isso o Einstein já sabia. Porque o espaço é que nem o japonês não cai. Ele é puxado para o centro da Terra igual. Ele está de ponta cabeça em relação a gente, né? Então tem que ter uma força puxando essa pessoa, né? E o que na verdade hoje se estuda é isso aqui, ó. O espaço, isso aqui seria o espaço intergaláctico. Aqui está a Terra, a Lua está por aqui, em algum canto aqui. O que acontece é quando eu tenho uma concentração de massa muito grande no espaço, como a Terra, um planeta, um asteroide, uma Lua, o Sol, né? Uma concentração de massa. O espaço, ele não é o nada como a gente pensava antes, ele é matéria. Ele tem como uma trama, né, preenchido pela matéria escura, pelo fluido cósmico universal. E ele se deforma dessa forma aqui, ó. A massa é como o que eles mais usam para explicar isso, é você pegar uma bola de boliche e botar numa cama, né? É aquilo ali. Se você jogar uma bolinha em volta, o que vai acontecer com a bolinha?
né? Fazer assim, não é assim? Vai rodar ali no vão ali que tem e vai bater na bola de boliche mirando para onde? Para o centro. Então, na verdade, tudo migra para o centro porque a massa grande, ela deforma o espaço. Então, quem está aqui, ó, né, vai para o centro. Quem está aqui vai para o centro. O buraco está sempre para cá, ó. Afunila para o centro tudo. Porque o espaço-tempo é deformado em todos os ângulos que a gente olhar. Aqui a gente está olhando só num corte assim. Mas na verdade, né, o espaço-tempo é tudo, né? Não é que tem um cobertor esticado no espaço, né? O espaço é deformado em todas as direções. Então tudo, na verdade, que chega, migra para o centro, você olhando do ângulo que você quiser. Porque aqui você está olhando num plano só. Então a bolinha faria assim, né? E bateria sempre na direção do centro, migraria para o centro. Mas essa deformação não é só nesse plano, é em todos os planos. Né? A malha do espaço fica deformada dessa forma, envolvendo toda a massa que existe no espaço. Então, de onde você jogar uma bolinha, ela vai rodar de alguma forma e vai migrar para o centro, porque tem sempre uma vala para ela cair ali, porque o espaço-tempo foi deformado. Eles falam que, inclusive, a luz que viaja, a luz das estrelas, quando ela passa perto do Sol, ela não rasga o Sol, ela contorna, porque o espaço-tempo está deformado em torno do Sol. E ela acompanha essa malha. Então, por exemplo, se vem um raio de luz aqui, ó, ele não bate aqui, ele não, que nem a gente, né? Não é que nem um tiro. Se eu desse um tiro aqui, ele bateria na terra aqui. Não. A luz, ela faz isso aqui, ó. Ela acompanha a deformação do espaço-tempo. Então, o espaço-tempo ele não é reto, porque ele é deformado sempre que existe uma massa planetária, uma estrela, um troço. Então, ele é todo cheio de ondulação. Dessa forma aqui. Já pensou a deformação do Sol, né? Que é milhares de vezes maior que a Terra, ele cria uma deformação grande no espaço-tempo, né? Uma estrela gigante como tem aí, que a gente já viu, tem essa deformação que vira naquilo. Definimos espaço-tempo como uma estrutura que combina 3 dimensões do espaço com a dimensão única de tempo. Esta junção nos fornece uma descrição única para o espaço e tempo que identificamos com o nome de contínuo espaço-tempo. A estrutura do espaço-tempo é quadridimensional. Então, as 3 dimensões mais a dimensão do tempo, sempre 4 dimensões. Por outro lado, com a teoria de Einstein, incorporava-se o efeito da gravidade, como uma consequência da distorção do espaço-tempo. Então, a gravidade, por que tudo cai? Por conta da deformação do espaço-tempo e não de uma força desconhecida que puxa tudo para o centro da Terra. Tudo segue para o centro da Terra, mas é porque o espaço-tempo está deformado, envolvendo todo o planeta, migrando tudo. Essa curva sempre migra o quê? Para o centro, né? Então, a parte material menos densa, quando cai, ela rola na direção do centro da Terra, fazendo com que o espaço não fosse plano, mas curvo. Ora, nesse espaço-tempo, quando o objeto se desloca em linha reta, sua trajetória é encurvada, em virtude de ser curvo o espaço-tempo no qual se deslocava. Então ele contorna, né? Ele vem aqui, faz esse contorno e vai. Se ele vem mais para cima, ele faz o contorno de cima. Se ele vem aqui, ó, ele faz o contorno e segue. A própria luz. Porque aqui, se a gente pega o laser, né, ela não faz contorno, né? É reto, né? Uma luz projetada assim, um feixe de luz. Mas no espaço tem esse problema. Então, no espaço, se eu mirasse um laser possante assim, na direção da Terra, ele não iluminaria a Terra. Ele chegaria perto e faria um contorno e seguiria do outro lado. A matéria. Então, vamos só relembrar isso aqui para a gente identificar os diferentes estados de matéria que a gente já viu em outros estudos. A gente tem o estado sólido, o líquido, né? Olha, a água, o líquido, o morno. Então aqui as moléculas juntas, as moléculas um pouco mais separadas no líquido. O gás quente, o vapor, as moléculas mais separadas e agitadas. E muito quente é o plasma, o gás ionizado,
que a gente já entra num estado de matéria diferente daquilo que a gente consegue ver, que é até o gás aqui, o vapor de água, por exemplo, né? A gente poderia ter o gelo aqui, a água aqui, o vapor aqui e já aqui o plasma muito quente, que já é o gás ionizado, que ele já não conserva mais as características da água, né? Como se fosse aqui a água. Então, ó, sólido, líquido e gasoso, plasma. O plasma se transformando em energia, que se transforma em fluido vital. Esse é o caminho do fluido vital para constituir tudo que existe na natureza. Não é assim que a gente estudou? Só que aqui a gente viu o caminho inverso, mas a gente consegue entender hoje até o plasma aqui, ó. Do plasma, que a gente ainda identifica, a matéria se transforma em energia por um estado molecular ainda mais agitado, ainda mais veloz, ainda mais quente, e se transforma em fluido cósmico, que seria o básico. O caminho inverso é o fluido cósmico se transformando em energia, pela associação, pela mistura, pela densidade, pela gravidade do planeta, pelas forças físicas, químicas, ele se adapta e se transforma. Vai se transformar em plasma, no gasoso, no líquido e no sólido, tudo derivado da mesma matéria. Agora pronto, vamos ver um filminho que vai esclarecer tudo. Uma menina nova, de 26 anos, ela é física, menina nova, realmente, de 26 anos, vai dar uma explicação que a gente vai entender o que ela está falando. Não é fácil de entender porque ela mesma... Ah não, esse aqui é do rapaz, não é da moça não, tem um outro filme, mas a gente você vai ver que é interessante. No dia a dia nós estamos acostumados a espaço é uma coisa e tempo é outra coisa. O espaço você descreve com três direções, né? A direção, aqui eu vou usar o exemplo direção para frente e para trás é uma direção, tá bom? Para a esquerda e para a direita é uma outra direção, a segunda direção, e para cima e para baixo é a terceira direção, tá? Então essas três direções aqui são as três dimensões do espaço, tá bom? Então, graças à revolução que foi a teoria da relatividade de Einstein há 100 anos atrás, tá bom? Mais de 100 anos atrás, o Einstein ele revelou para a gente que somente descrever acontecimentos na física usando o espaço não é suficiente. Você tem que incorporar o tempo nessa descrição e o tempo vai se tornar mais uma dimensão. Tá? Além de ir para frente e para trás, para a esquerda e para a direita, para cima e para baixo, você tem que incorporar uma outra coisa e considerar que o tempo ele é tratado assim como o espaço. Tá? O tempo que nós sentimos aqui agora, essa outra, digamos assim, direção, é a direção do tempo que vai para o futuro. A gente fala no espaço-tempo sem se dar conta. Qual que é a sua distância daqui? Eu falo, eu estou a 15 minutos. Esse exemplo singelo, eu estou fazendo uso do conceito de espaço-tempo. Eu estou usando o tempo quase como para dizer uma distância, entendeu? Isso é um exemplo muito coloquial que na física a gente leva isso para um outro nível de abstração. Por que um segundo perto de um buraco negro é uma certa duração de tempo e um segundo longe do buraco negro a passagem do tempo é diferente? Por quê? Tá? Porque isso é uma das grandes revoluções da física deste século. O tempo ele é elástico, tá? O tempo ele é maleável, ele é elástico e relativo. Se eu medir um segundo aqui e um cara na Bélgica medir um segundo, nós vamos concordar. Se olha, uma hora aqui, o cara passou uma hora aqui também, nós vamos concordar. Tá? Mas é que nós estamos num ambiente entediante e super normal para a gente que é a Terra, onde esses efeitos chamados relativísticos não são tão importantes. Agora, se você viajar para perto de uma estrela de nêutron, ou se você viajar para perto de um buraco negro, você vai sentir o tempo, ele é maleável. A passagem do tempo depende de quão perto você está.
de um astro, tá? E o de quão rápido você se move, tá bom? Então, se você estiver perto, por exemplo, de uma estrela de nêutrons ou um buraco negro, o tempo vai passar mais devagar para você, tá? Do que um cara que está aqui em São Paulo. Se você viajar perto da velocidade da luz, o tempo vai passar mais devagar para você nessa espaçonave que se move perto da velocidade da luz. O tempo é relativo na física, ele é maleável, elástico. Se você está parado na rua e você vê carros passando, tá? Passa um carro a 150 km por hora, vai levar uma multa desgraçada, né? Mas a outra coisa é se você vê o mesmo carro, só que agora você também está num carro a 100 por hora, tá? E você vai ver que mudou, a noção de movimento vai ser diferente, né? E a pergunta é, será que isso tem alguma coisa para nos ajudar a entender a relatividade de Einstein? A resposta é sim. O ponto de partida da teoria da relatividade restrita era quando Einstein, ele em movimento, por exemplo, claro, há 100 anos atrás os carros ainda não... A tecnologia era muito pequena, né? Mas ele, então, em trens, né, ele se perguntou, ele em movimento no trem, ele olhava a paisagem passando, e ele se perguntou, mas o que eu vou ver como um raio de luz? O que vai ser uma pessoa parada na estação de trem, vai ver um raio de luz, e como é que uma pessoa em viagem no trem vai enxergar o mesmo raio de luz? E o comprimento de uma régua de quem está parado vai ser diferente do comprimento de uma régua de quem está no carro. É estranho, é muito estranho, tá? O que você pede, se você pegar uma régua de 10 centímetros e você está em movimento, o tamanho dessa régua vai ser ligeiramente diferente do tamanho de uma régua de quem está parado, tá? Ou o tamanho de uma régua de quem está perto do buraco negro, tá bom? É isso que eu quero dizer com a curvatura do espaço-tempo, é isso, tá? Ela deforma as nossas noções, ela deforma a passagem do tempo e as medidas de distância. É isso que é a curvatura do espaço-tempo. Agora todo mundo entendeu. Mas é isso que a ciência tem hoje. A gente tem que o quê? Se a gente procurar no YouTube, tem outros vídeos, se der tempo tem um outro vídeo que eu vou passar aí, de uma moça que aborda esse mesmo assunto com outra abordagem, assim, ela fala de uma outra forma, com outros exemplos, que é muito interessante também. Se não der para passar hoje, eu passo na aula que vem, no começo da aula que vem, porque é muito bacana a gente escutar de uma outra forma isso. E a gente vai começando a entender isso. É uma coisa nova até para a ciência, né? Então você pode ver que ele fala, mas a fala dele é cheia de interrogação, né? Ele fala cheio de não dúvida, mas ele fala, o exemplo é muito complexo, né? Ele fala, porque uma régua muda de tamanho, mas muda, né? Muda. E eles fizeram um teste, tem um filminho que é muito interessante de dois gêmeos, que um fez viagens, fez um monte de coisa, deu diferença depois quando eles compararam, comprovando essa questão da velocidade, do toque. Eles falam que quem viaja na velocidade da luz, por exemplo, se a gente conseguisse viajar na velocidade da luz, envelheceria muito menos. Então, se uma espaçonave, por exemplo, eles falam que a velocidade dobra, que essa velocidade muito acima da luz, que é esses filmes de Star Trek, essa coisa, porque a estrela mais perto está 42 anos-luz da gente. Não, a estrela mais perto não, a estrela mais perto está 4,2 anos-luz, que é aqui a Alfa Centauri. 42 anos-luz é Capela, né? Então, por exemplo, se eu fosse para Capela e voltasse, ia morrer no caminho, né? Porque 80 e poucos anos voando na velocidade da luz, não aguentava voltar. A velocidade de dobra é muito superior a essa, né? Aí é uma outra teoria complexa também, mas é o que permitiria viagem espacial, senão ninguém ia para lugar nenhum, né? É muito longe as coisas, né? Não teria viagem, mesmo a velocidade da luz. Só que se a pessoa viajar na velocidade da luz, tem um filminho que mostra muito isso. Ela envelhece muito menos do que quem ficasse na Terra. A decomposição do corpo, tudo, ela vai viajar esse período todo, 80 e poucos anos, né? Ela vai viver esses 82, mas aqui na Terra vão ter se passado 200 anos.
nesse período. É muito interessante, é relativo o tempo. É um negócio, ele tem a ver, como ele falou aí, com a velocidade que você se desloca e com a gravidade do planeta que você vive. Então, tudo caminho. Pronto. Ó, cortou a câmera. Visualizou? Beleza. Então vamos lá. A imensidade sem limites e eternidade sem limites, tais as duas grandes propriedades da natureza universal. Então, imensidade sem limites, quer dizer, não há distância, né, que acabe, então é o infinito, né? E a eternidade, quer dizer, não há tempo que acabe, né? Eterno não tem um fim, nem o tamanho do espaço, nem o tempo que a gente pode viver, né? Nem o tempo vai ter um fim. Tais as duas grandes propriedades da natureza universal. O tempo é apenas uma medida relativa da sucessão das coisas transitórias. A eternidade não é suscetível de medida. Se é eterno, não é suscetível de medida, né? Só o que é transitório é que pode ser medido. A eternidade não é suscetível de medida alguma, do ponto de vista da duração. Para ela não há começo nem fim. Tudo lhe é presente, né? Então, você fala em eternidade, não tem começo nem fim, tudo que está acontecendo naquele momento, porque você não tem comparação, você não tem um evento aqui e outro ali, né, para comparar. Só se você pegar dois eventos, você consegue medir em relação a um parâmetro como a duração da Terra, do giro da Terra, a Terra em torno do Sol. Você tem que estar num lugar específico, medir dois eventos e ter um parâmetro qualquer para você medir. A matéria. Podemos estabelecer como princípio absoluto que todas as substâncias conhecidas e desconhecidas, por mais dessemelhantes que pareçam, quer do ponto de vista da constituição íntima, quer pelo prisma das suas ações recíprocas, são de fato apenas modos diversos sobre os quais, modos diversos sob que a matéria se apresenta, variedades em que ela se transforma sob a direção das forças inumeráveis que a governam. Então, por isso que tem aquele exemplo lá da matéria sólida, da líquida, gasosa, aí vem plasma, né? Vem a outra lá, como é que era a outra? Depois do plasma, a energia, o plasma e vem o fluido cósmico. Então, dependendo de onde esse fluido cósmico estiver, sob a ação das forças que o governam, então a gravidade do planeta, a constituição da atmosfera, a pressão, a temperatura, ele vai se adequar e vai se transformar, vai se modelar, passando por aqueles estágios lá todos, né? Com o aquecimento, com o resfriamento, com a pressão que é exercida sobre a matéria, e ele vai se transformar nos materiais próprios daquele planeta, daquela situação, daquele lugar do espaço, por isso que tudo é constituído do fluido. Cada mundo modela o fluido cósmico universal de acordo com a sua constituição. Atmosfera, pressão, todas essas coisas. Pode definir-se a matéria como uma forma de energia, isto é, um modo de ser da substância. É um daqueles estágios que a gente viu naquele slide. Que nasce da energia por condensação ou por concentração e regressa à energia por desagregação, após haver percorrido uma série evolutiva de formas cada vez mais complexas e diferenciadas, que reencontram a unidade em reagrupamentos coletivos. Então, a gente pode pensar no corpo humano, né? Você vê, o corpo humano tem sólido, líquido, tem gasoso, né? Tem matéria de tudo que é jeito. Foi fluido cósmico um dia, foi se condensando, foi se agregando em cima das condições que ela foi sendo aglutinada, que essa matéria foi sendo aglutinada, no caso a formação do corpo físico. Pensa, a formação do corpo físico é uma máquina, né? Ela forma sólido, forma líquido, forma gasoso, forma sólido na forma de sangue, de água, de tudo, e vai agregando tudo, transformando, e aquela matéria que é elementar, que é o fluido cósmico universal, vai se
transformando num monte de coisa diferente, para formar o corpo humano. Substâncias duras como a dentina, bastante duras, né? Até os líquidos que a gente tem no corpo humano. Então você vê que do nada, né? Entre aspas, né? Que lá do espermatozoide para o óvulo, a matéria vai se transformando, né? O que a mulher come para dar origem ali ao crescimento do feto em cima de uma fórmula ali que existe na natureza, e aquela matéria que era alimento vai se transformando em osso, em troço, quer dizer, o fluido vai se transformando, vai se modelando de acordo com as condições que ele encontra no local que ele se encontra. Pode ser um planeta, pode ser no útero da mulher, pode ser, enfim, onde for, ele é modelável, ele é bastante modelável e permeável. Em seus múltiplos estados, a matéria é força coagulada dentro de extensas faixas dinâmicas. Vamos lá. Aí está o Platão. Mas além dos elementos químicos analisados entre o hidrogênio e o urânio, tem aquela tabela periódica que tem todos os elementos químicos conhecidos no planeta Terra até hoje, né? Que fica entre o hidrogênio e o urânio, são todos os elementos químicos conhecidos. Então, ó, mas além dos elementos químicos analisados entre o hidrogênio e o urânio, que se agrupam no planeta, através de infinitas combinações, jazem as linhas de força do mundo subatômico, geradas pelos potenciais elétricos e magnéticos que presidem a todos os fenômenos da vida. Então, esse material que constitui tudo que é do plano material, que são esses elementos da tabela periódica, que é todo tipo de molécula diferente que a ciência conseguiu identificar até hoje. Então, no planeta, de vez em quando, eles acham outro, né? E a tabela periódica foi crescendo ao longo do tempo, porque eles foram descobrindo elementos novos. Então, isso que tem na tabela periódica são as moléculas básicas dos elementos básicos, que quando se combinam vão se transformando em outras coisas, né? Aí vamos lá, que nós vamos entender. E o perispírito, onde entra nisso aí? O perispírito, a matéria do perispírito, será que ela está incluída na tabela periódica, as moléculas que compõem o corpo espiritual? Não está, porque se tivesse a gente via. Então, as matérias que estão incluídas na tabela periódica são aquelas do mundo material. São as que a gente consegue identificar no microscópio, são as que a gente consegue apalpar, né? Hidrogênio, que a gente falou, urânio, né? O urânio é aquela substância radioativa, o hidrogênio é o gás. Aí vem o ouro, vem o nitrogênio, vem tudo, ferro, zinco, cobre, que vão se transformando, que nem o aço é uma mistura de 2 elementos, 3 elementos desses, e aí vai constituindo tudo que, certo? Que é de material. O perispírito, ele está onde? Na tabela periódica do planeta, mas não nessa que a gente consegue identificar, pelo menos por enquanto, né? Porque o perispírito nosso, do corpo espiritual, a cidade espiritual, ela é constituída de elementos químicos, né? Como a tabela periódica que constitui tudo, só que os nossos sentidos não conseguem o que? Identificar esses elementos. Por isso que a gente não vê a cidade espiritual, a gente não vê a edificação espiritual que tem em cima aqui do centro, né? Porque a nossa visão, os nossos órgãos no sentido não conseguem identificar esses elementos, mas são outros elementos químicos de uma tabela periódica própria, que pertence ao planeta, sim, só que quando a gente está encarnado a gente não consegue identificar. Quando a gente desencarna com os órgãos do sentido do perispírito, nós estaremos identificando e provavelmente estudando uma outra tabela periódica lá no plano espiritual, para que a gente tenha essa aula de química que a gente teve aqui no colegial, aprender sobre as substâncias químicas, né? Formado por substâncias químicas que transcendem a série estequiogenética, que é a tabela periódica, conhecida até agora pela ciência terrena. O perispírito é a aparelhagem de matéria rarefeita, alterando-se de acordo com o padrão vibratório do campo interno. Então, aquela história que a gente fala, quanto mais desenvolvido, a composição do perispírito muda, porque precisa de menos matéria no lugar que esse espírito vai viver. Quanto menos desenvolvido, né, o espírito ele vai ter que ter mais densidade de matéria, porque vai viver em regiões mais densas do plano espiritual. Então o perispírito vai se amoldando, vai se adequando
vai incorporando a matéria própria do plano espiritual em que o espírito tem condição de viver. Aí a tabela periódica, esse aí tem na escola, compra na livraria, né? Então está aqui do hidrogênio, ó, ao urânio. Ele falou lá, aqui é um outro tipo de substância, que é um apêndice aqui da tabela periódica. Mas esses são os materiais, né? São as moléculas conhecidas. Já foi o tempo, né, Paulo? O olhar daquele que pode aprender o modo de agir da natureza, olha que interessante essa frase. O olhar daquele que pode aprender o modo de agir da natureza apenas vê nos materiais constitutivos do mundo a matéria cósmica primitiva. Então, interessante a gente pensar assim, né? Quando a gente compreende isso, a gente entende uma série de coisas, né? Como as coisas se transformam, a propriedade, como pode existir o plano espiritual, né? Porque não é miraculoso, é simplesmente uma matéria que a gente não vê e não sente com os órgãos do sentido que nós temos, porque eles são limitados, né? Quando o médium usa os órgãos do sentido do corpo espiritual, ele vê perfeitamente o plano espiritual, vê os espíritos, por quê? Aqueles órgãos dos sentidos do corpo espiritual são habilitados para identificar, são capazes de identificar esses outros materiais que são da natureza, que não estão na tabela periódica aí da química do plano material. Logo, quer a substância que se considere pertença aos fluidos propriamente ditos, quer revista os caracteres e as propriedades ordinárias da matéria, não há em todo o universo senão uma única substância primitiva, o cosmo, ou a matéria cósmica dos uranogróficos, né? Que é o fluido cósmico universal. Então, tudo que existe no universo deriva dessa matéria que é o fluido cósmico universal. A ciência hoje chama de matéria escura, enfim, dá nomes, mas já identificou que o cosmos não é vazio. Inclusive, eles conseguem medir a densidade da matéria em determinadas regiões do espaço. Então a matéria vai ficando menos densa, vai havendo menos densidade de matéria, mas em nenhum lugar do espaço existe o vazio. Existe menos densidade desse fluido cósmico em determinados lugares e outros não, né? O fluido cósmico. As leis e as forças. Há um fluido etéreo que se enche o espaço e penetra os corpos. Esse fluido é o éter ou a matéria cósmica primitiva, geradora dos mundos e dos seres. São-lhe inerentes as forças são-lhe inerentes as forças que presidiram as metamorfoses da matéria. São inerentes a eles, né? Eles afetam, né? As forças afetam esse fluido para que ele se transforme, que presidiram as metamorfoses da matéria, as leis imutáveis e necessárias que regem o mundo. Então, tudo isso é natureza. A gente tem que entender, se quiser chamar de Deus, chame de Deus, mas é o que é a natureza, né? Tudo isso que a gente viu hoje faz parte do mundo que a gente vive, faz parte do contexto que a gente vive, que é a natureza que nos cerca. A cada tempo, a cada espaço, nós vamos aprendendo um pouquinho mais. Essas múltiplas forças indefinidamente variadas segundo as combinações da matéria, localizadas segundo as massas, diversificadas em seus modos de ação, segundo as circunstâncias e os meios, são conhecidas da Terra sob os nomes de gravidade, coesão, afinidade, atração, magnetismo e eletricidade ativa. Esse é o jeito que a física explica para as diferentes, são nomes que a física dá as diferentes forças que hoje eles identificam. A gente não vai entrar nesse... O Galileu, no tempo dele, falava em gravidade. Hoje a ciência fala em força gravitacional, uma das forças que regem a natureza. O Galileu falava em eletricidade ativa e magnetismo. Hoje fala em força eletromagnética. A doutrina espírita usa muito, né, a energia eletromagnética para explicar todos os fenômenos de comunicação, né, de transporte, de tudo, quase no plano espiritual, funciona pelo magnetismo pessoal da pessoa, pela força magnética mesmo das coisas, né? O Galileu falava de coesão, afinidade e atração, e hoje em dia fala de força forte e força fraca, que tem a ver com o núcleo, né, das células, energia nuclear e etc.
Cada mundo, cada sistema, cada galáxia orientados por inteligências divinas. E Deus, para lá disso tudo, sem que possamos fazer-lhe uma definição. Aí vem do Chico. Cada mundo, cada sistema, cada galáxia orientados por inteligências divinas. E Deus, para lá disso tudo, sem que possamos fazer-lhe uma definição. Né? Que, pela história, né? Que é Deus, ficou por aí, né? Mas que tem, né? Uma coisa a gente vai, conforme a gente vai estudando, a gente vai vendo cada vez mais a complexidade desse equilíbrio que existe no universo, né? Que é fantástico. Um negócio infinito, mas extremamente minucioso, inteligente, né? Olha, são 9h20, o filminho tem 10 minutos. Vocês querem assistir hoje ou na aula que vem no começo? Tanto faz. É sobre o assunto de hoje. Vai hoje? Então vamos ver hoje mais um filme. É a mesma coisa do espaço-tempo com uma outra visão. É uma outra abordagem que é bem interessante. Então hoje, se a gente fosse pensar assim, o universo não tem um fim, né? Assim, a gente não pode falar de fim dele porque, assim, fora dele existe o nada. E o nada é muito difícil para a gente conceber o nada. A gente não entende o que é o nada. Inclusive, a gente não entende nem o que é o nada e a gente não entende o que é as 4 dimensões também. A gente sente as 4 dimensões porque a gente sente o tempo passado. A gente sabe, quando a gente fala de tempo, o que você pensa? Pensa no relógio passando, ou pensa numa pessoa envelhecendo. Isso é o tempo para a gente. Então, a gente sente o tempo, mas a gente não sabe o que é o tempo. A gente não consegue ver o tempo. E ele é uma dimensão. Então, assim, a gente não consegue nem conceber 4 dimensões e a gente não consegue conceber 0 dimensões. A gente está ali trabalhando nas 3 que a gente vive. Né? A gente consegue conceber uma, que é o ponto. A gente consegue conceber 2, né, que é a reta. A gente consegue 3, que é o nosso mundo. Mas agora 4 a gente não consegue nem 0. Porque a gente só está ali vivendo de 1 a 3. Então, assim, fora do universo, a gente não pode falar de borda, porque fora do universo é um nada. E a gente não entende o que é o nada. O que é o nada, né? O que é o nada, a gente não... É uma coisa que veio antes, né? Que veio antes do Big Bang. O que é? Tipo, nada. Nada. Que o espaço e o tempo se formou ali. E, assim, antes disso não tinha nem espaço nem tempo. O que é uma coisa sem espaço e sem tempo? Pra gente, a gente não consegue conceber isso. Então é uma coisa meio, assim, se for pensar... O que a gente sabe sobre o tempo, assim, hoje? Olha, o tempo, eu acho que assim, é uma das coisas mais difíceis da física, assim, que a gente não consegue conceber muito bem ele. A gente sabe que ele é uma dimensão, então ele faz parte das dimensões, né, do espaço-tempo. Porque antes disso, antes de Einstein perceber, o que era? Era 3 dimensões, que a gente está acostumado, e o tempo era absoluto. Então o tempo não importa se eu estou aqui, se eu estou em Andrômeda, se eu estou orbitando a Terra, não importa onde eu estou, do lado do buraco negro, o tempo ia passar igual para todo mundo. O universo inteiro está passando o tempo da mesma forma. Só que aí chegou Einstein e o Einstein falou, não, o tempo passa de forma diferente dependendo da velocidade que você está e dependendo do campo gravitacional que você está. E o tempo é relativo, ele não é mais absoluto. E além disso, o tempo é uma dimensão. Então, o espaço e o tempo, ele é ligado. Então, assim, a gente não tem muita ideia do que é o tempo. A gente sabe a seta do tempo, né? Isso é dado pela entropia, que vem da outra área de física. A gente sabe que o tempo passa para frente. Mas por que ele passa para frente? Não sabemos. Porque as outras dimensões, né, por exemplo, frente e trás, você consegue ir para frente, você consegue ir para trás. Você consegue ir para cima, você consegue ir para baixo, você consegue ir para um lado e para o outro. Mas por que a gente não pode ir para o passado? E sendo que as outras dimensões, você pode fazer isso e na dimensão do tempo não. O tempo é uma das coisas mais abstratas que tem dentro da física. A gente não sabe exatamente o que é o tempo. É até difícil responder o que é o tempo. E a nossa ideia de tempo é muito limitada pelo Sol e pela Terra, né? Porque a gente sempre vai pensar em dias, a gente vai pensar em horas, a gente vai pensar em segundos. Uma variável, né? Número. É um número que foi definido pela forma como a gente está ali, vivendo. Então, a Terra está orbitando o Sol. E aí cada um ano, o aniversário da gente. Eu tenho 26 anos, porque a Terra orbitou 26 vezes o Sol desde o momento que eu nasci. Mas o que é o tempo? Sem ser isso, como que você mede o tempo? Uma vez eu até perguntei isso no Twitter, eu falei, como que você mede? Imagina que você acorda numa nave que você não tem acesso a nada, a nave está escura, você não sabe onde você está no universo,
como que você mede o tempo a partir dali? Aí teve gente que falou, eu meço pela forma de contagem do coração e tal, mas uma hora você vai se perder. Uma hora você vai pensar em outra coisa e você vai pular um pulso, né? E aí, como que você mede o tempo? Como que você sabe quanto tempo passou? Aliás, o que é o tempo passar? Quanto? O que é o quanto? A gente não sabe, a gente faz uma medição comparada ao Sol e à Terra. Mas... Porque até o pulso, tipo, o BPM ali é uma variável em segundos, né? É uma variável. E aí, se você está mais ansioso também, seu coração começa a bater mais forte, o pulso vai aumentar. Ou se você, sei lá, a pressão cai, você vai dormir também. E aí você não consegue contar o pulso. Então, quanto tempo passou você está dormindo? Então, assim, você não sabe o que é o tempo. A gente não sabe. Então, a gente sente ele que a gente envelhece. Mas quando o Einstein falou que o tempo é relativo, o que ele quis dizer exatamente com isso? Ele quis dizer que o tempo passa diferente. Então, isso é muito bem representado no filme Interestelar. Isso, no filme Interestelar, acho que é a melhor representação disso possível. Que, perto de, por exemplo, quando eles chegam lá na nave, né, um cara fica na nave, né, parado lá, um pouco mais longe do buraco negro, aí tem um planeta entre essa nave e o buraco negro, e aí eles vão pro planeta, né, que é o planeta de Miller. E aí eles ficam lá por 2 horas, se não me engano, né. Aí eles ficam lá por 2 horas, só que aí quando eles voltam pra nave, passou décadas ali. Então, quer dizer, pra eles que estavam ali no planeta passou 2 horas, eles nem envelheceram nem nada, pro cara que estava na nave passou décadas. E aqui na Terra passou mais tempo ainda. Então, até quando ele chega lá, né, na nave, ele recebe vídeo da filha, a filha já tá assim, mais velha e tal, porque passou muito tempo aqui na Terra. Ele até fica preocupado, né, quanto tempo que passou na Terra, tal, não sei o quê, porque assim, passou muito tempo. Então Que doideira, é como se, por exemplo, as moléculas que compõem a gente não estão envelhecendo como deveriam, né? Assim, não, elas estão, assim, porque o tempo é relativo, porque o tempo é uma dimensão. Então, assim, porque pra gente o tempo passa normal. Então, se você está entrando num buraco negro, por exemplo, você chegou lá, você está entrando num buraco negro. Pra você, o tempo está passando normal. Você olha seu relógio, você sai daqui da Terra e seu relógio vai continuar, segundos e tal. Acabou, entrou no buraco negro tranquilo. Agora, por exemplo, eu estou te vendo indo em direção ao buraco negro. Se você chegou à borda do buraco negro, supondo, e você voltar, o nosso relógio vai estar diferente. Vai ter passado muito mais tempo para mim do que para você. Só que eu olhando para o meu relógio vai estar em segundos passando, e você também vai estar os seus segundos passando normal. E é até curioso também outra coisa dessa relatividade do tempo. É que, pra eu que estou de fora, se você chegasse na borda do buraco negro, eu ia te ver congelar. Porque pra mim, o tempo congela na borda do buraco negro. Então você ia ver a navezinha lá Parada. Ia ficar só. Ia avermelhar, porque aí ia ter um processo chamado de redshift, né? Então a luz também ia demorar mais para chegar, né? E os pontos cada vez mais largos. Até o momento que eu não ia ver mais, porque o meu olho não ia captar mais a frequência do infravermelho, por exemplo. Então eu não ia observar, eu ia meio que avermelhar até sumir. Mas assim, eu ia ver congelar, não ia ver entrar no buraco negro, por exemplo. Porque pra mim, se eu for calcular as coisas como o meu referencial, na borda do buraco negro o tempo é zero, o tempo não passa. Enquanto pra você que entrou lá, seu tempo está passando normal, tranquilo. Então o tempo é relativo, dependendo de onde você olha. Para os observatórios diferentes, o tempo passa de forma diferente. E isso também é verdade na velocidade restrita, que quanto mais rápido você estiver, mais lentamente o tempo passa. Então, para o fóton, por exemplo, o tempo não passa. O tempo é zero. Ele não sente, para ele a vida dele é instantânea. O fóton é a partícula da luz. Tipo assim, tanto que, por exemplo, a luz que foi emitida dali e veio na mesa, é claro, a gente nem pra gente ter, porque a luz é tão rápida que a gente não ia conseguir, mas a gente sabe que o fóton vem dali até aqui. Pro fóton, ele nasceu e morreu ao mesmo tempo, basicamente, porque o tempo não passou para ele. O tempo para ele é zero. Tipo, ele não tem a noção, a gente nem consegue falar de tempo quando a gente fala da velocidade do fóton. Cara, que loucura isso. É uma loucura? Sim. Porque a gente está envelhecendo o tempo inteiro, né? Nossas células, elas estão morrendo e ficando velhinhas. Só que só da gente estar em outro canto do universo, elas vão entender de uma outra forma isso tudo. A gente não vai envelhecer.
Porque o tempo ali passa. Porque o tempo é uma dimensão. E é isso aí, a gente não entende que é o tempo. A gente está em outra, por exemplo, eu estou aqui, mas eu posso estar aqui também. Só que isso aqui é uma diferença. E pro tempo também, o tempo é uma dimensão. Dependendo do ponto que você está no universo, ele é relativo. Então ele vai passar de forma diferente. Tem gente que tenta entender isso, tipo assim, o que é o tempo exatamente? Tem o próprio Hawking, ele trabalhou muito nisso. Ele até escreveu um livro que é Uma Breve História do Tempo. E no livro, o livro é muito bom e ele fala de relatividade geral. Porque se você quer entender o tempo, você tem que entender a relatividade geral. Por quê? Porque ela é a área que trata melhor o tempo como uma dimensão. E de novo, mecânica quântica. Quando você fala de mecânica quântica, lá pode ter. Você pode voltar no tempo dentro da mecânica quântica. As partículas não se importam com a caseta do tempo. Mas quando você quer falar de tratar o tempo como uma dimensão mesmo, tem que trabalhar com a relatividade geral. E é isso que o Hawking faz durante todo o livro. É um livro de divulgação científica mesmo. E é muito bom, assim, ele explica exatamente como que funciona a relatividade geral. Gostou desse corte? Espero que sim. Se você quer receber mais conteúdo sobre desenvolvimento pessoal, saúde mental e autoconhecimento, não esquece de se inscrever aqui no canal, beleza? Olá, sabe o que eu falei para elas? Conforme a gente assiste tudo, ouve tudo isso daí, pensando na criação de Deus, sabe no desenho animado, que o bichinho fica com vergonha e vai sumindo? Vou acabar. Mas é mais ou menos por aí. Mas a gente fala assim, isso a gente vê que os jovens hoje em dia estão estudando em faculdade. Uma menina de 26 anos, acabou de se formar, né? Então, a gente vê que a física está chegando já nessa realidade, né? A ciência está chegando nessa realidade, e a espiritualidade vem falando para a gente, desde o livro dos Espíritos, né? Que o tempo no plano espiritual é diferente, que não é o mesmo tempo. A gente nunca entendeu direito isso, né? A gente estudava o livro dos Espíritos, ouvia isso dos Espíritos, a gente ouve isso na mesa mediúnica, ouve tudo que é jeito, mas a gente não entende muito como assim, tempo diferente, é difícil compreender isso, né? Sim. Dizem que você pode evoluir intelectualmente lá, 10 anos da Terra e muito menos tempo lá. Talvez aí a diferença, né? Como é por quê? Porque vai estar em alguma outra realidade. Mesmo né? tempo, como é que pode ser mais breve? Então, né? vai estar numa outra realidade, como o cara que viajou para o planeta que ela mencionou lá, né? Ficou 2 horas lá, passou 2 horas lá e passou 10 anos aqui, né? Sei lá quantos anos aqui na Terra. Porque a gravidade é outra, porque, enfim, essas coisas todas que eles falaram são diferentes. O tempo é relativo. Porque a gente sempre raciocinou com o tempo absoluto, né? O tempo é 1 segundo, 1 hora, 1 dia, 1 ano, né? O tempo absoluto. Aí o Einstein chega e fala, não, o tempo não é absoluto, o tempo é relativo, depende de onde você está. Aí complicou um pouquinho, né? Mas isso a ciência está estudando e a espiritualidade vem falando para a gente o tempo todo. Isso aí, o tempo é diferente em outros lugares. E a gente nunca entendeu direito, agora a ciência está chegando e está apresentando esse conceito de uma forma científica. E vão aparecer outros cientistas. E eles falam essa questão do espaço-tempo ser uma dimensão única, porque a velocidade, por exemplo, é interessante isso, né? Tem um outro vídeo que o cara fala assim, você vê, a velocidade da luz é a única coisa conhecida no universo hoje que é imutável. A velocidade da luz, ela não muda, né? Ela é 300 mil quilômetros por segundo, a velocidade da luz. Então eles usam a velocidade da luz como medida astronômica, inclusive, tantos anos-luz, né? Tantos anos viajando a velocidade da luz. Isso é uma velocidade, uma distância, né? Que nem a menina falou, estou a 10 minutos daí, né? 10 minutos é distância, não é tempo, né? Então o espaço-tempo, ele se confunde, né? Quando a gente fala de uma velocidade, né? Por exemplo, 300 mil quilômetros por segundo, é igual, né? 1 segundo é igual a 300 mil quilômetros, né? É a mesma coisa, né? O espaço-tempo é igual, 300 mil quilômetros e 1 segundo. É a mesma coisa. Eu demoro 1 segundo para andar 300 mil quilômetros. Então, isso é igual. A gente aqui interpreta diferente. Um é distância, o outro é tempo. Mas, na verdade, é o espaço-tempo. É um intervalo, né, que você tem ali. E isso a gente vai, mas como a gente já ouviu isso, né? Hoje a gente foi introduzido nesse assunto, a gente sabe que a ciência está chegando num conceito apresentado na doutrina espírita desde o livro dos Espíritos, né, que é essa questão do tempo ser relativo,
E hoje, em mais um episódio, a ciência chega naquilo que a espiritualidade vem trazendo para a gente do jeito que era possível em 1857, né? Hoje a ciência, nós estamos alguns anos depois, e ela já traz elementos que naquele tempo esses elementos não existiam, né? Os estudos não existiam, a ponto, isso tudo é muito recente, esses estudos, né, mais apurados, tudo, vem depois da época do Livro dos Espíritos. Então naquele tempo ninguém ia falar em dobro espacial, em buraco negro, que não existia isso, né? Não eram identificadas esses astros, essas coisas, né? Essas anomalias, isso é muito recente, né? Então, agora, mas a explicação vai chegando, vai encontrando com aquilo que a doutrina nos traz. Beleza, pessoal? A uranografia, ela vai navegar por esse caminho, certo? Mas é fantástico a gente abrir a consciência, né? A gente olhar para isso e ver essa realidade da criação, do universo, como funciona, isso por um prisma mais moderno, né? Por um prisma mais da ciência, tudo, e ver as coincidências, né? Ver a ciência chegando na realidade que nos foi apresentada, que a gente estuda nas outras obras, que tem outro foco, né? O Livro dos Espíritos, né, que a Mariana vai estudar, ele tem essa parte também da criação, só que ele aborda de uma forma mais superficial. A Gênese entra um pouco mais a fundo, que é para isso que Kardec escreveu as obras subsequentes do Livro dos Espíritos, que foi para aprofundar o conteúdo do Livro dos Espíritos. Beleza? Tranquilo.